programa Mercado e Ação de hoje chega com muita alegria à sua residência, ao seu televisor. E hoje nós estamos recebendo Santini para bater um papo conosco aqui. Santini, presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor e também conselheiro-presidente da AGERGS. Santini, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Luiz Antônio. Suas intervenções são sempre extremamente úteis ao nosso telespectador. Santini, propósito maior da nossa discussão hoje, semana passada nós tivemos um programa onde nós repercutimos com Brigada Militar, Defesa Civil e com bombeiros um mês desse temporal, não sei se é temporal, mas foi uma coisa estúpida que aconteceu na cidade, onde gerou danos de todos os tipos, de todas as montas, até na minha própria residência ficou bastante danificada. Vamos conversar sobre isso hoje? Pode ser. Eu tenho dito, Luiz Antônio, o seguinte, que eu sou um provocador bastante proativo e um pouco criativo. E isso quer dizer o seguinte, que eu sempre, quando faço uma provocação, eu penso e ajo de uma forma coletiva. Não penso nos meus interesses, eu penso nos interesses da sociedade. E aí eu começaria a dizer o seguinte, que toda a sociedade é uma decorrência da ação ou omissão de cada indivíduo. Então eu posso concluir que cada um de nós tem a sociedade que merece. Por quê? Porque culturalmente o Brasil, o povo brasileiro, o ser humano brasileiro, ele concentra muita energia em achar culpados, né? Então ele gasta muito tempo em criticar, mas não faz a pergunta, o que eu posso fazer para melhorar essa situação em que todos nós vivemos? O homem público ou o cidadão privado? Todos. Não escapa ninguém. Eu chego a dizer o seguinte, que o ser humano brasileiro, ele parece que tem um orgasmo em achar culpados e não gasta energia na solução. É muito mais prazeroso achar um culpado do que achar uma solução. E muito mais fácil, dá menos trabalho. Parece sim, e também eu já questionei isso muito à mídia. E a mídia chega a responder, não, você vende mais vendendo desgraça do que soluções ou bons exemplos. No caso de Porto Alegre, eu vou começar por aí. Primeiro, foi um fenômeno totalmente atípico, e aqui fala um cara que já trabalhou no setor primário em todas as áreas, e principalmente em relação a florestas ou parques, eu fui filho de serrador, então conheço. O estrago que fez nas árvores, principalmente torcendo o galho, não derrubando a árvore, mas torcendo o galho de madeira dura e extraindo da árvore os galhos, é um fenômeno assim totalmente atípico. Agora, pensando em Porto Alegre, não só no fenômeno do vendaval, nós vivemos Porto Alegre uma situação de desamor. E aí eu não acho culpado, para ser coerente com a minha tese, não acho culpado. Eu acho que não é só a responsabilidade do poder público, não é. Eu acho que cada cidadão de Porto Alegre começa a pensar o que eu poderia fazer melhor para que a minha cidade seja mais prazerosa, o convívio seja mais fraterno e que tenha uma solução, que não haja lixo na rua. Aí tu vem lá, o Poder Executivo e o Legislativo criam uma legislação para punir a pessoa, o ser humano que joga um lixo na rua. Eu pergunto a eficácia dessa lei. Bom, só um parêntese dentro disso, falasse do lixo. Hoje eu estava almoçando com um militar, estamos dividindo a mesa, e ele comentando que nesse dia ele estava ali na Azenha e, obviamente, encheu d'água, transbordou a rua, enfim, inundou, e tinha um bueiro, e a cada vez que um carro passava, ele mexia com a água, tirava o lixo de cima do bueiro, escorria um pouco a água, o lixo voltava e trancava de novo. Então eles ficavam torcendo que passasse um outro carro para poder a água ir escoando. O poder público se queixa bastante da falta de cidadania do porto-alegrense, e nós estamos falando de Porto Alegre, e é bem isso que você está falando, né? Exato. Eu estou vivenciando, eu ando muito pela cidade de Porto Alegre. Nós não temos uma engenharia de trânsito. Regra número 1, não temos engenharia de trânsito. Tu não consegue integrar sinais de semáforo, mantendo 60 km por hora. Eu estou ali, entro na Rua Santana, tem um semáforo ali com a Domingos Crescencio e depois da Princesa Isabel. Sempre teve integrado, hoje já está 2 semanas desintegrado. Então pergunto, onde é que está o engenheiro de trânsito? Primeira regra.
Então, tu não tem. Aí, quando tu verifica o aspecto do lixo na rua, que acaba alagando a cidade e tornando ela intransitável. Aí, o desrespeito num cruzamento de um semáforo. Quando está trancado, quer dizer, quando tu vê que não tem como passar, tu tem que respeitar, fica no lado de cá do cruzamento. Não tranca o outro, porque aí tu perde e faz o outro também perder. E aí eu levei, há 4 anos e pouco, levei uma sugestão ao nosso secretário e presidente da IPTC, por que não criar um comitê permanente pensando a mobilidade de Porto Alegre? E aí eu volto a dizer, por que não criar um comitê permanente para a cidade de Porto Alegre que nós queremos? E aí os atores da sociedade, e aí um dos primeiros passos que a gente tinha que trabalhar é a educação. A educação é essencialmente a formação de valores e respeito se dá dentro da família. Mas esse conceito de família também já ele está muito desestruturado, não o conceito, a família em si está muito desestruturado. Então teria uma escola ou teria iniciativa de movimentos sociais e de órgãos públicos trabalhando a educação, por exemplo, na mobilidade, a educação respeito ao cidadão, ao respeito ao outro, Santini, postura nessa linha com 97% da população, eu não falo de Porto Alegre, falo em geral, tendo moral punitiva, é só com castigo. Com educação não é suficiente. E aí tem uma máxima que eu gosto de usar muito, né? Diz que o ser humano responde por 2 segmentos, ou pelo amor ou pela dor. Então, eu sou da... Só que é 3% no amor e 97% na dor. Tem mas eu ainda acredito que e eu cito aqui o caso de exemplo de cidade que era um desrespeito generalizado, era Brasília. O que eles fizeram lá? Os órgãos públicos se uniram e fizeram uma campanha educativa e aí incluíram no trânsito, que essencialmente educaram o respeito ao trânsito, enfim, mas criaram também um sistema de controle de velocidade e de câmara. Hoje tu tem como exemplo Brasília em relação de mobilidade. Só mais um pequeno exemplo, depois eu quero entrar numa outra seara contigo. Se a gente aqui em Porto Alegre, principalmente em Porto Alegre, tu dá o pisca, que tu vai mudar de faixa, quem está vindo atrás acelera para que tu entre atrás dele. Ele nunca te dá espaço. É raro alguém que te dê espaço. E tu vê como tu disse uma coisa verdadeira, diz que o ser humano responde pelo amor ou pela dor. Aí tu pega esse mesmo motorista que é mal educado em Porto Alegre, chega em Gramado ou Canela, que tem uma cultura de respeito, ele se enquadra. Então, por que, por exemplo, o policial americano é respeitado e o nosso é desmoralizado? O policial americano representa o Estado e o Estado se impõe. Exato. E o que nós vivemos? Se faz ter respeito. E o que nós vivemos? Isso eu digo há muitos anos. O Brasil hoje é dominado pelo Estado informal, ou seja, o Estado formal é dominado pelo Estado informal. Então, nós estamos perdendo o controle. Nos Estados Unidos, tu ofender um policial, de qualquer maneira, é ofender imediatamente o Estado e a punição é imediata. O Estado não pode ser desrespeitado. E mais importante, se ele tiver que fazer um acesso ao domicílio, ele não precisa de ordem judicial, ele tem uma autorização plena para não só prender o infrator, mas também revistar o seu domicílio. Então, Santini, está faltando acho que uns 3 minutos para terminar o nosso bloco e eu quero fazer uma pergunta bastante importante ao nosso cidadão porto-alegrense que teve prejuízo, teve perdas nesse episódio do tornado. Eu não sei que nome vai chamar, mas vamos chamar de tornado. Do vendaval, né? Do vendaval. O furacão, sei lá. Furacão, de tudo um pouco. Bom, como é que ele faz com esses essencialmente, ele ficou sem um serviço que deve ser contínuo e perene e com qualidade, que é a energia elétrica. E, como consequência, poderia ter afetado também a falta de água. A queima de algum aparelho? Aí é o seguinte, primeiro ele teve perda de eletroeletrônico, perda de alimentos, supermercados que teve prejuízo porque estavam em câmaras frigoríficas e não tinha gerador próprio e não tinha no mercado para ser contratado, então perda de mercadorias. O que a gente recomenda? Entre em contato com a concessionária, o caso aqui é SE, no caso de Porto Alegre, registra o fato, faça um boletim de ocorrência. Eles têm um período aí legal que a ANEEL determina que tem que fazer uma vistoria em loco,
Mas digamos que ele faça o passo a passo de registro junto à concessionária, não foi autorizado a repor os eletroeletrônicos que foram queimados, decorrente dessa situação, ou seus alimentos. Aí, como última instância, não se acomode, faça a tua parte. Ele entra com uma ação junto ao Poder Judiciário. Uma catástrofe dessas, ela não tem culpados. Não. E mesmo assim existe a obrigação de repor, de indenizar? Com certeza, porque isso faz parte do risco do negócio. É uma responsabilidade objetiva. Claro, isto administrativamente tu não tem êxito em todas as situações. Por isso que a gente recomenda, quando não tem êxito administrativamente ou na conciliação, procure o Poder Judiciário. Aí a decisão é do juiz de direito. Normalmente é favorável ao consumidor, a parte mais vulnerável. Às vezes, e agora extrapolando um pouco, acontece alguma situação, algum acidente, as ilhas ali, às vezes fica uma semana sem luz, coisa parecida. No mínimo, além de ressarcir o prejuízo, esse período desligado deve ser descontado. Com certeza. Isso tem que ser um procedimento natural e espontâneo da concessionária. Se eu pago 30 avos de uma conta de luz, eu tenho que ter uma proporção de desconto dos dias que faltaram. Foi 10, é 1/3 do valor que eu teria que pagar. E normalmente não se devolve o dinheiro, faz um crédito para desconto futuro. Eu nunca vi. Fazem isso? Fazem. Esse é um procedimento natural. Nós já fizemos isso na Corsan, aí através da função da AGER, que fiscaliza, e no caso da CE, nós também, por extensão de convênio com a ANEEL, nós que fiscalizamos as concessionárias de energia elétrica. Bom, Santini, nosso programa está chegando o nosso bloco está chegando ao fim, programa não, o bloco. Agradecemos bastante a tua constante presença conosco, discutindo esses assuntos que são basicamente a responsabilidade do Estado perante o cidadão, perfeito, perante o consumidor, e são sempre bastante esclarecedoras. Ficamos por aqui, te agradecemos, retornamos num instante.